Oi, Thalita. Oi, tá me ouvindo? Oi, Roberto, agora sim. A gente tava aí sem retorno. Você que não estava me ouvindo. Ah, tá. Então, Boa noite, família Viana. Que alegria estar aqui mais uma sexta de trabalho. E vamos começar nossa harmonização da noite de hoje na palestra online da Roberta. Obrigada, Roberta, por obrigada a dividir, você. por dividir esse momento conosco. Vamos cantar uma música de Renatinho, que está fazendo muita falta, né? Chamada Perfeito Criador. Deus Pai amoroso e justo, perfeito Criador, Senhor do universo, doçura e esplendor. Jesus, mestre dos mestres, amigo e benfeitor, caminho, verdade e vida, bendito Redentor. Seres elevados, mensageiros do Senhor, são irmãos que evoluíram, praticando o amor. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Quem quiser ser qual um deles, sirva, não seja servido. Quando amor foi ensinado, muitos não quiseram ouvir. Mas o caminho foi mostrado para quem quiser seguir. Põe a mão na rua e não olhes para trás. Siga firme e confiante, empunhando a bandeira da paz. A paz foi violentada pela ânsia do poder, esperanças dizimadas pela ambição do ter. A terra é uma escola onde devemos aprender, despertar a consciência e a verdade conhecer, e assim nos libertarmos das amarras do sofrer, cultivando a paciência, a bondade e o saber. Quando a paz foi ensinada, muitos não quiseram ouvir. Estagnaram
sem querer evoluir. Roberta, quantas músicas nós podemos cantar? Acho que 2, né? São 10 minutos, né, que vocês têm para harmonização. Então, a gente queria mostrar agora, para quem não conhece, né, para quem tiver a oportunidade de ouvir uma música do nosso CD, para quem puder ajudar a casa, continuar os trabalhos, né? Lembrando que a partir das 19 horas a gente começa a harmonização musical pelo @Infinito Bem e também transmitido pelo YouTube, né? Carlos Augusto está fazendo esse trabalho lindamente de retransmitir pelo YouTube. Então, vamos mostrar agora, Roberta. Eu sei que a maioria conhece, né? Mas uma música chamada Ninguém Está Aqui em Vão. Tá ligado, né? Tá ligado? Beleza. Obrigado. Vamos lá? Beleza, vou começar. Sinto-me perdido, sem rumo e sem destino. Mostra-me a direção. Pega na minha mão e vai, me leva onde eu não posso ir. Sozinho não sou nada sem ti. Oh, meu Senhor. Ao meu coração tão sofrido, a compreensão que o caminho está no Deus que abriu. Sim, já não bateu na minha porta, não vou me desesperar. Desertos aparecem na minha vida para me edificar. Não vou reclamar, só agradecer por me transformar no melhor que posso ser agora. Não existe o amor nada comparado. Eu não sou coração. Espero uma missão. Está aqui agora.
Se o amor pra transformar teu rosto, coração, todos temos uma missão. Ninguém está aqui se o amor pra eu busco coração, uma missão. Ninguém está aqui. Obrigada, Roberta. É com essa mensagem que nos despedimos da noite de hoje, que ninguém está aqui em vão, que desertos sempre aparecem para nos edificar. Então, lembremos sempre dessa mensagem, né, que a música quer passar. E obrigada, boa noite, família Viana. Boa noite. Obrigada a todos pela companhia. Obrigada a todos pela oportunidade do trabalho. Muita gratidão. Obrigada à espiritualidade amiga que nos acompanha. E obrigada, Roberta. Boa palestra. Obrigada a você, Thalita. Obrigada, Infinito Bem. Obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. Bom, gente, depois desse momento de harmonização, né, com o nosso querido grupo Infinito Bem, antes de iniciar a nossa reflexão, queria convidar todos vocês para nós todos juntos, fazermos uma prece, sintonizarmos com o nosso ser divino, com o nosso Deus querido. Vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus nesse momento, pensar que nós não estamos sós, nunca estaremos sós. Amado Mestre Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz, sentir o Teu falar no nosso coração, que nós possamos ser instrumentos de amor, de paz, que possamos ter sabedoria para saber usar a nossa palavra em favor dos Teus ensinamentos e em comunhão com o Teu Evangelho. A espiritualidade amiga possa assistir nesse momento a todos aqueles corações aflitos, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, que eles possam sentir a Tua vibração de amor, a Tua vibração de paz e serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, falando sobre as coisas, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. O tema dessa noite, a proposta de reflexão que eu trago essa noite, para a gente pensar junto, refletirmos juntos, é sobre a primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E, de início, o que é que a gente pode entender por bem-aventurados, né? Qual o significado de bem-aventurados? Bem-aventurados são os felizes,
é um estado de felicidade, de plenitude. Bem-aventurados quem, né? Jesus se refere aos pobres de espíritos, que entendemos que seriam os humildes. E por que seria dos humildes, dos pobres de espírito, o reino dos céus? Né? Fica essa reflexão para a gente, né? O que é que Jesus nos quis dizer com o que seria o reino dos céus. Primeiro, vamos tentar entender o que quer dizer também pobres em espírito ou os humildes, né? Como é que Jesus, como é que a gente pode traduzir para a nossa realidade hoje? O que seriam os humildes? Como entender isso? Tem uma exposição do Haroldo Dutra, que é um estudioso, né, do Evangelho, muito conhecido do movimento espírita. Em uma de suas exposições, ele fez uma colocação muito feliz, que nos ajuda a entender o que seria pobres de espírito. Ele diz assim, que como alguém pobre materialmente necessita de recursos materiais, o pobre em espírito necessita das riquezas espirituais. Então, entende-se por pobre em espírito aquele que precisa enriquecer-se espiritualmente. Então, para beber dessa fonte da sabedoria divina, é preciso esvaziar-se de si mesmo. Daí tem uma passagem em Lucas que Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, o que Jesus quer dizer com bem-aventurados os pobres em espírito? Né? Até aqui a gente consegue compreender que serão felizes, que serão plenos aqueles que se disponibilizarem a serem humildes em espírito, a esvaziar-se de si mesmos. Quando ele diz negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o convite do nosso mestre. E por quê? Porque assim nós teremos o reino dos céus. E como é que a gente pode entender o que seria o reino dos céus? Em Mateus tem uma passagem que diz assim, que Jesus fala, né? Que diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que me faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Por mais de uma vez, Jesus insiste no ensino de que não é o exterior da pessoa, a religião que segue, a sua nacionalidade, nem qualquer outra coisa externa que lhe concede o direito ou que lhe torna apto à perfeição, à pureza de espírito, que é o que nós estamos condenados a ser um dia, né? Então, para a gente poder iniciar esse caminho de evolução interior, a gente precisa entender isso. Então, ele sempre enfatiza a necessidade da vivência interior. Então, por isso mesmo, ele utiliza a simbologia da casa, de uma casa construída na rocha, firme, segura, inabalável, embora a tempestade, os ventos e a chuva torrencial.
Ou seja, o ser que se estrutura nos ensinos do Cristo será sempre o mesmo em qualquer circunstância. O que vem de Jesus, o que vem de Deus é inabalável. Então, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e sem humildade de espírito. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproxima de Deus. Em contrapartida, o orgulho entre os vícios que nos afastam do nosso Criador. Ser humilde é estar em condição de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é o contrário, é o rebelar-se, é o revoltar-se contra Ele, contra Deus. Como é que a gente pode entender essa condição tão necessária, esse estado de humildade que é tão necessário para que a gente encontre, para que a gente inicie esse caminho de evolução espiritual? Então, entrando na definição da palavra humildade, humildade ela tem origem em humus, que vem do latim humo, que significa terra, significa base. Então, é essa virtude que nos dá a sensação, a percepção, a nossa consciência da nossa fraqueza. Ela nos dá a dimensão do que nós realmente somos. A humildade, ela nos desilude da ideia que às vezes a gente pode ter em relação a nós. Ela nos tira as ilusões de perfeições, condição impossível de chegarmos nesse momento em que estamos. Percebe? Quando nós estamos encarnados, nós precisamos estar humildes, ser humildes, para a gente conseguir estar em conexão com a nossa dimensão material, com a nossa pequenez. Eu me utilizei para essa reflexão de hoje de um livro, que inclusive eu recomendo a leitura dele a todos que estão aqui assistindo, que é o livro Código do Monte, do escritor Sérgio Lopes. É muito conhecido também no movimento espírita, ele é do Rio Grande do Sul, de Pelotas, médico psiquiatra, e ele faz uma relação entre as bem-aventuranças e suas virtudes, e o desenvolvimento de cada virtude. E nessa escala, ele faz essa simbologia, né, da subida do monte, da base até o seu cume, o desenvolvimento de cada virtude. E a primeira delas, nessa escala, é a humildade, que é o início dessa jornada de subida ao topo do monte. Comparando com uma viagem interior, que é essa a proposta que a doutrina nos traz. E a humildade, ela representa essa base forte, é o sustento para que a gente consiga, a partir dela, desenvolver as demais virtudes. Então, é por ela que a gente consegue iniciar a nossa caminhada, a nossa descoberta, né? O nosso autodescobrimento. Como está, né,
descrito no Livro dos Espíritos, a gente precisa conhecer a nós mesmos. Né? Praticar o conhece-te a ti mesmo, de fato. Como disse, como nos orientou, né? A espiritualidade. Para que a partir daí a gente consiga caminhar, subir no monte. E só se conhece, só se propõe a se conhecer esse processo quem consegue desenvolver humildade. É preciso. E estarmos atentos a essa nossa condição natural é sem dúvida o primeiro degrau. É o primeiro degrau. O ato de negar essa condição de fragilidade, de não sabermos, que habita em nós, é permitir que o orgulho nos domine. O orgulho, ele tem o poder de nos paralisar diante da vida. O orgulho, ele nos engessa. Ele nos dá medo. Né? Quando a gente para pensar que várias coisas, várias problemáticas que a gente cria na nossa mente, que a gente desenvolve, várias paranoias, na verdade, que a gente desenvolve, elas são provenientes do sentimento de orgulho. É o ego querendo se sustentar. E a gente precisa reconhecer essa porção de orgulho habitando em nós. Primeiro passo. Né? Se eu quero desenvolver a minha humildade, eu preciso reconhecer a minha porção orgulhosa dentro de mim. Como é que está o meu orgulhômetro? Vamos pensar. Né? Em que nível está meu orgulhômetro? Então, quando a gente para refletir nessas questões, alguns sofrimentos, alguns acontecimentos imprevistos que nos tiram do eixo, que nos tiram do prumo, que nos fazem sofrer, boa parte deles tem sua causa raiz no orgulho. Então, é necessário que a gente consiga identificar no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso se colocar, como é que está esse nível de orgulho. Né? É ter esse orgulhômetro ali, sabe? Funcionando, atento. E é isso, é pensar nisso, na nossa forma de agir, de pensar. E é só podendo identificar essa porção orgulhosa em nós que a gente vai conseguir abrir espaço para que a nossa humildade possa aflorar. Que a gente possa acessar o entendimento e ampliar a percepção das coisas. Perceber o que nos acontece pela ótica da humildade, sem nos colocarmos como o centro das coisas, que é o que geralmente o nosso ego faz. Desculpe. Então, Emmanuel, ele tem a capacidade de sintetizar várias coisas em uma frase, né? E tem uma frase dele que é bem, que exemplifica bem isso, assim, que eu falei até aqui, que diz assim: sem a humildade, o espírito não pode se desvencilhar da trama de sombras a que ainda se vincula. No plano da animalidade que todos deixamos para trás, após a auréola da razão. Ou seja, tudo aquilo que está enraizado em nós só consegue ser acessado, só consegue ser reconhecido através da humildade. Né? E sem a humildade a gente perde essa capacidade de refletir e de perceber os nossos vícios morais.
a nossa condição de animalidade, né? Que está na gente, que a gente traz conosco. É impossível mudar o que não se conhece. Então, se eu me proponho a mudar, se eu me proponho a melhorar, eu preciso identificar, eu preciso enxergar aonde estão esses vícios, na prática, no dia a dia. Eu preciso pensar e refletir a respeito. Eu não posso me negar a isso. Senão eu corro o risco de fazer dessa existência aqui algo superficial e passar essa oportunidade de estar aqui para corrigir, para aprender, para se modificar e se melhorar, deixar essa oportunidade passar ou aproveitar o mínimo, né, dela, que eu acho que não é o que ninguém quer, né? Enfim, pelo menos nós, acho que a gente que tem um pouco mais de conhecimento em relação à proposta que a doutrina espírita nos faz de reforma íntima, de mudança, de autoburilamento. Acho que é o que todo mundo quer, né? É dar esse primeiro passo. E tem uma outra passagem também de Lucas que exemplifica também essa questão da humildade, como é importante. Que Jesus diz assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Começou uma competição entre eles, né? E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, né, os seus discípulos, ele tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse, Jesus falou para eles: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. A quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então, assim, isso aqui daria para a gente refletir sobre todo esse tema, assim, né? Jesus falava muito através dos exemplos. E ele se utilizou de uma criança, né? De uma criança mostrando que é necessário a gente se apequenar, é necessário a gente acessar a nossa pureza de criança, para que a gente consiga assimilar os ensinamentos do Pai. Percebem? A gente precisa se comportar como criança. A gente precisa sentir que é filho de Deus, para a gente poder estar acessível às orientações dele. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É pena que às vezes a gente esqueça, né? E tente fazer as coisas do nosso jeito. E tente resolver as nossas questões à nossa maneira. Daí, quando a gente está bem cansado de tentar e não conseguir, quando a gente está bem frustrado, aí Oi, gente. Tive um problema com a conexão, precisei encerrar o vídeo e abrir novamente. Será que vocês estão me ouvindo? Alguém deu ok? Ok? Então vamos continuar, tá? Peço desculpas aí, problemas de internet, eu acho, não sei. Então, gente, como eu estava falando, Jesus ele tomou o exemplo da criança, de uma criança, e
para mostrar, para exemplificar para os seus discípulos que é na condição de criança que a gente consegue ter acesso ao Pai, que a gente consegue ter acesso aos ensinamentos do Pai. E a criança, ela não desenvolveu ainda, né, alguns preconceitos, algumas coisas, algumas questões que nós adultos desenvolvemos ao longo da vida, né? É como se a gente deixasse a pureza da criança para trás, né? E nessa condição de estar puro, de ser espontâneo, é que a gente consegue aceitar quem realmente nós somos. É a partir desse processo de aceitação que a gente consegue enxergar a nossa real condição espiritual, a nossa pequenez. E o caminho para essa aceitação, ela perpassa pelo sentimento de humildade, né? É o primeiro degrau, é a primeira escala. E tem uma outra fala de Emmanuel também, que ele diz assim: a aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te afligem. Eu achei bacana essa fala dele, esse termo que ele usa, aceitação construtiva, né? É como se quando a gente aceita, quando a gente para de brigar com as coisas, com o que está acontecendo, a gente tirasse boa parte do peso, do sofrimento que às vezes a gente coloca. É como se fosse assim, vou usar um exemplo assim que está bem em voga no momento, que é a nossa imunidade. É como se quando a gente está com o nível, com o nosso orgulhômetro, né? Com a nossa porção orgulhosa muito alta, a gente fica com a nossa imunidade em relação aos problemas, em relação às intempéries, baixa. É como se o nosso nível de tolerância ficasse baixo também. Então a gente adoece mais fácil. A gente se emprenha, né, usando um termo bem regional, a gente se emprenha mais fácil. A gente se intoxica mais fácil. Então, ao passo que quando a gente está com o nosso nível de orgulho, nossa porção de orgulho baixa, que a gente, né, deixa crescer a nossa imunidade, que é a nossa humildade diante das coisas, diante dos acontecimentos, dos fatos, isso nos dá imunidade ao que nos acontece. A nossa imunidade fica forte. Então fica mais difícil da gente se intoxicar, da gente adoecer, da gente sofrer quando acontece algo que nos desagrada, quando a gente se frustra, que é natural, muito natural, né? A gente não está aqui na condição de criança mimada. A gente está aqui fazendo parte de um processo divino. A gente está em uma oportunidade concedida pela misericórdia divina para aprendermos e desenvolvermos. E só aceitando as coisas como elas realmente são é que nós vamos ter capacidade, não de deixar de sentir dor, mas de refletir melhor, de aceitar melhor as coisas e a partir de então a gente levar a vida com mais leveza,
né? A gente ficar mais tolerante àquilo que nos tira do nosso sério, do nosso normal, né? O orgulho, ele não aceita, ele teima, ele se rebela contra aquilo que tá desagradando ele, esquecendo-se por vezes que algumas provas pelas quais nós passamos, na verdade, são providenciais à nossa condição de aprendizes, né? E como eu já disse em outros momentos, o não de Deus é sempre uma bênção. Então, às vezes, quando a gente está teimando muito com alguma coisa, quando a gente às vezes está insistindo muito com alguma coisa, com um pensamento muito repetitivo em relação a algo, a gente deve sempre pensar: o que é que aquilo pode me ensinar? O que é que aquilo pode me acrescentar como ser humano, como filho de Deus que sou? E se tiver muito difícil de entender, peça ajuda, peça esclarecimento à espiritualidade, porque ela está sempre pronta a nos orientar quando nós precisamos. Algumas pessoas alguns frequentadores do Viana, algumas pessoas que estão aqui assistindo me conhecem da campanha do Quilo, um trabalho do qual eu faço parte já há cerca de 4 anos. Eu sempre fui muito tímida e eu enxergava naquele trabalho uma possibilidade de eu desenvolver, de eu melhorar a minha timidez, porque eu achava muito bacana o trabalho de pedir nas portas. E eu tinha muito medo, muito receio de me colocar nessa situação de pedinte, né? Aí, até que eu comecei, né? Assim, graças a Deus, eu conheci o trabalho e com muita dificuldade comecei a pedir. Aí eu fiquei feliz da vida, porque caramba, eu consegui pedir. Que sensação maravilhosa. Primeiro aquela sensação de superação, né? Eu superei algo, né? Eu superei uma dificuldade que eu tinha. Então, eu peço qualquer coisa agora, né? Virei pidoninha mesmo, assim. e eu achando que, né, feliz da vida. Daí o tempo foi passando, aí do nada me veio um pensamento assim, certamente da espiritualidade, me dizendo assim: você aprendeu a pedir, você pede, mas você pede para os outros e para você. E quando você precisa pedir algo para você, e quando você precisa se colocar nessa condição de humildade e pedir algo para você. Aí eu fiquei pensando, né? Fiquei refletindo, é um outro desafio. Eu vou precisar desenvolver. Porque é muito bom, é muito prazeroso trabalhar em prol de algo, trabalhar numa campanha como a campanha do Quilo, ter a oportunidade de, como diz o Daniel, nosso coordenador da campanha, humilhar o nosso orgulho naquele ato lá de pedir. E de fato né? A gente coloca várias virtudes nossas em prática de verdade. Mas também é necessário, às vezes, a gente saber pedir ajuda quando a gente precisa, tá? E eu falo isso de coração para vocês, porque a gente não está passando por um momento fácil. Todo mundo sabe disso. E às vezes a gente não está bem, e às vezes a gente tem vergonha por algum motivo de pedir ajuda.
de falar com o dirigente da casa, de falar com o coordenador de algum grupo de estudo que a gente faça parte, sabe? De pedir uma prece, de pedir uma oração. E a gente tem que parar de ter esse receio, de se colocar realmente como criança nessas horas, assim. E falar com Deus e conversar com Deus, sabe? Dizer assim, oh meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que a tua vontade para comigo é boa e ela prevalece, sabe? E é esse exercício de fé, de entrega, que a gente precisa fazer. Se desvencilhando do nosso orgulho, procurando deixar o nível do nosso orgulhômetro baixinho, né? O mais baixo que a gente conseguir, já que a gente não tem condições ainda de extingui-lo de vez, porque a nossa condição evolutiva não permite. E a gente precisa ser honesto com a gente mesmo nesse sentido e entender isso, né? E para a gente finalizar essa reflexão de hoje, eu trouxe uma oração da Maria Dolores, psicografada pelo Chico, que tem muito a ver com tudo isso que a gente refletiu até aqui. A oração ela começa assim: quando me dizes não. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através de oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim. Que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo, de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Não dá nem vontade de falar mais nada, né? Depois dessa oração linda de Maria Dolores. Eu quero agradecer a atenção de vocês, o carinho de todos. Quero muito agradecer a Viana de Carvalho pelas portas abertas, pelas várias maneiras que essa casa nos tem para oferecer essa condição que a gente tanto procura, de consolo, de melhora, de estudo, de autoconhecimento, e que nós possamos juntos, sim, sermos uma grande família, que nós possamos juntos nos ajudarmos. E contem comigo para o que vocês precisarem.
E é isso, meus amigos. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Vamos fazer uma prece de encerramento para a gente ficar em paz e agradecermos por mais essa oportunidade de vivenciarmos e sentirmos a palavra do nosso Mestre Jesus. Fechando nossos olhinhos, é com muita gratidão a Deus, à espiritualidade amiga. Agradecemos pelo amparo recebido essa noite. Que os nossos lares, que os nossos familiares, que toda a humanidade possa sentir as nossas melhores vibrações. Que nós possamos auxiliar, que nós possamos ser instrumentos do amor de Deus, do amor de Jesus. Que aprendamos com as nossas falhas, que ao chorarmos sejamos intuídos, orientados e consolados pela espiritualidade maior que está sempre do nosso lado para nos auxiliar e para nos amparar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muita paz a todos, uma ótima noite para vocês.